This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo e você pega todas as dicas quentes do que está acontecendo no mercado. Hoje a gente vai falar sobre um tema que une corporações e startups. A gente vai responder a pergunta: quando que uma grande corporação deveria comprar uma startup? Estamos aqui hoje com os meus sócios e amigos José Gutierrez. Oi, bom dia, tudo bom? Pedro aí? José, o que você faz na ACE? Bom, eu faço muitas coisas, né? Mas hoje principalmente acompanho empresas, né, no seu portfólio, então sou portfólio manager e também toda a parte de originar empresas, né? Toda a parte de procurar as melhores empresas no mercado brasileiro e também de Latinoamérica. E esse sotaque de onde é, José? Eu sou espanhol. Acho que isso é importante falar, né? Importante. Espanhol do Paraguai, né? Não, é só você, né? Eu sou espanhol autêntico. Tá bom. É um de Granada. É Granada. E Vitor Navarrete, bem-vindo novamente. Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Pedro. Prazer novamente estar aqui e estou bem ansioso pelo tema de hoje. O que você faz na ACE, Vitor? Só para situar o pessoal. Eu sou CEO do Cortex. O Cortex é a nossa consultoria de inovação. A gente atende grandes empresas e ajuda essas empresas a inovar e encontrar uma trilha de crescimento para o nosso maluco mercado brasileiro. Hoje o tema é: quando uma grande corporação deveria comprar uma startup? Então, só para dar o background aqui dessa situação, o mercado hoje fala de startup à torto e à direito. Tudo que a empresa quer fazer programa de aproximação com startup, todo mundo quer se aproximar do ecossistema, que eu já falei que eu não sei nem o que significa isso direito. Todo mundo precisa trazer startups, alguns falam de open innovation, mas no final do dia, tudo isso precisa gerar o bom e velho din-din no bolso das empresas, certo? Vocês acham que sim? Não só para saber se essa é a premissa. Bom, deveria, né? Tem empresas que de vez em quando não olham mais para o lado do marketing que para o financeiro, mas sim, o objetivo principal deveria sempre ter um retorno econômico. Legal. Então, se isso é verdade, uma das coisas, né, lá no meu livro A Estratégia da Inovação Radical, eu coloco alguns estágios de aproximação com startups. O mais difícil deles, lá na ponta, é efetivamente comprar uma empresa, né, adquirir uma empresa. Isso é difícil por várias razões, não só quem encontrar, mas pós. O que eu faço com essa empresa depois de comprada? Que estágio eu deveria comprar essa empresa? E é sobre isso que a gente vai falar. Então hoje o podcast vai ser muito importante, tanto para empreendedores, para saber o que esperar de uma possível aquisição de uma corporação, também para corporações, para entender como que elas surfam nesse mercado aí. E aqui eu estou com o José e o Vitor, que não só ajudam as empresas exatamente nisso no dia a dia, porque dentro do Cortex a gente tem uma frente de Corporate Venture, onde a gente ajuda empresas a fazerem investimentos e adquirir startups, mas também a gente já vendeu diversas startups na ACE como investidores. Então, vamos começar sobre isso, falando um pouquinho de por que eu deveria comprar uma startup se eu sou uma grande empresa. Qual a razão? Bom, basicamente existem dois motivos macro, né? O primeiro é um produto financeiro. Tem empresas que querem comprar como se fosse um ativo financeiro e não tem o menor problema. E outro seria estratégico, né? E dentro dessa parte de estratégia da empresa, existem vários motivos, né? Pode ser crescer mais rápido, né? Comprando empresas com recursos próprios. Pode ser comercializar em um país estrangeiro, por exemplo, empresas
europeias ou chinesas que querem comercializar no Brasil, né? A gente tem vários exemplos disso, por exemplo, a compra de Isle of Monday por Agrasgo, né? Para poder começar a comercializar no mercado. Espera que o Vitor quer traduzir. Eu não entendi qual que é a empresa. Ele falou a Love Monday para Glassdoor. Isso. Eu tenho também aqui tradutores em real time. E também para matar a concorrência, né? É uma coisa que empresas grandes compram empresas mais pequenas justamente para acabar com essa concorrência e para concorrência da startup frente à empresa. Frente à empresa, né? E também para ter novas linhas de receitas, né? E eu gosto muito, especialmente, de um exemplo no mercado que é o Amazon, né? Jeff Bezos fica totalmente obsessionado porque ele acha, né, que a Amazon vai morrer, né? E ele já tem feito investimento em mais de 90 empresas compradas, né? Mais de 90 empresas em diferentes segmentos, desde logística, saúde, farmacêutica, enfim, são mais de 15 segmentos e verticais de negócios diferentes. Então, esse também é um motivo, né? A gente sabe que vai morrer e antes de morir eu compro uma empresa. Eu gosto, aí para complementar o José, eu gosto muito de separar as possibilidades entre performance e produtividade da empresa. Então, você falou um pouco aí, complementando, né? Quando a gente coloca performance, por exemplo, a gente pode ver as aquisições de formas diferentes. Então, uma delas é um produto que é complementar ao produto da empresa. Então, de fato, a expectativa aí é um crescimento, é uma nova linha de receita. Uma outra alternativa é um produto que a empresa não tem. Então, um produto, né, da startup faz sentido para os clientes atuais da empresa, então faz sentido fazer aquisição para distribuir para os clientes atuais. Na mesma linha, né, trazer essa startup para dentro, você acaba trazendo também os clientes dessa startup. Então, você consegue também explorar um pouco mais uma base de clientes que a empresa não tinha anteriormente. Tem uma outra alternativa que é o canal. Então, de repente, usar o canal da startup para distribuir os produtos da empresa. Ou vice-versa. E estratégia de expansão, você falou, né? Então, quero expandir para um país diferente. Então, fazendo o cálculo, é mais vantajoso, é mais estratégico adquirir aquela startup do que fazer do zero. E também como uma estratégia de tradicional de venture capital, private equity, que é, de fato, investir nessa startup e depois vender para o equity por um valor maior. Isso são alternativas de performance. Aí a gente desce um pouco para as atividades secundárias da empresa, o marketing, o RH e etc. Existem aquisições ali que podem melhorar a produtividade da empresa como um todo. Existem alguns exemplos, eu vou dar já, Pedro. Mas aí são estratégias mais de acqui-hire, então, ou seja, eu tô comprando aquela equipe, né, todo aquele know-how daquela equipe, as pessoas, para melhorar a minha eficiência operacional da minha empresa. Ô, Vitor, acho que você pegou um ponto bem importante, né? Que as empresas não compram produtos ou serviços, né? Compram pessoas. E hoje, no caso de startups ou empresas digitais, a compra de talentos é fundamental, né? Então, acho que é importante destacar isso, né? Nenhuma empresa vai comprar um produto ou um serviço. Ele compra talentos dentro da empresa, né? Um exemplo bem importante pode ser a compra de Instagram por Facebook, né? Que, obviamente, ele deixou ao próprio fundador do Instagram tocando o negócio com total liberdade, né? Então, hoje, as compras, mais que nunca, são baseadas também em quanto talento eu estou trazendo para a empresa. A gente tem alguns casos até recentes, né, José, que é, por exemplo, o Itaú comprando a Zup, para acelerar o processo de transformação digital no Itaú. Então, basicamente pegando toda a expertise, todos os softwares, tudo isso, e também as pessoas, né, para trabalhar pelo banco. A gente tem movimentos até de startups comprando outras empresas, que isso é relativamente novo no Brasil.
O Nubank comprou a plataforma Tech justamente pelo mesmo motivo, então foi um acqui-hire para melhorar a produtividade, trazer esse corpo de técnico para dentro do Nubank. O iFood com a Heckman, que é uma startup de inteligência artificial, então traz o pessoal para dentro, mas também adiciona essa camada de inteligência artificial para dentro do Nubank, para dentro do iFood, perdão. Falou da Glassdoor, mas tem outros movimentos estratégicos. A gente teve uma notícia bem recente agora da OLX comprando o Grupo Zap. E aí, para quem não sabe, o Grupo Zap é da Zap Imóveis, todo aquele site de classificados, da Viva Real. E é uma compra estratégica. Foi um valor considerável, um valor de 2,9 bi. Mas é uma oferta complementar. A OLX ela vende imóveis, uma série de coisas, e ela entendeu que seria estratégico juntar com o Grupo Zap, que tem aí milhões de imóveis já cadastrados na sua base, para poder atender melhor os clientes da OLX. Então foi uma compra super estratégica. Isso porque o Grupo Zap ele é bem forte no mercado imobiliário na Europa, na África do Sul e em outros países sul-americanos. Então é marcar cada vez mais uma presença mais relevante no Brasil. Legal. E aí, falando um pouco disso também, a empresa não somente compra o presente, também compra o futuro, né? Porque quando uma empresa compra, ou uma startup, uma empresa digital, acaba que ela compra o que tem hoje e o roadmap do futuro para os próximos 4 ou 5 anos, né? Por isso, é uma das cláusulas, normalmente, que colocam empresas compradoras, é os fundadores ficarem de 3 a 4 anos, né? Acho que isso fica uma parte bem estratégica. Eu acredito que as razões aí são várias, né, possíveis para a gente comprar. Se a gente pegar os horizontes de inovação, horizonte 1, 2 e 3, a gente vê que startups compram outras startups geralmente por causa do horizonte 1 e 2, né, enquanto que as grandes empresas compram geralmente pelo horizonte 3, né. E quando a gente pensa nesse cenário... e o José já pincelou um pouco isso, mas eu queria explorar mais profundamente aqui com vocês, que a gente sabe que boa parte das aquisições de startups não dão certo. Boa parte não dão certo. Depois de alguns anos ou até menos, a empresa já seguiu de outro jeito, já tocou a vida. Eu queria que a gente tentasse explorar juntos aqui por quê? Por que não dão certo as aquisições? Eu tenho as minhas apostas aqui que eu vou falar depois, mas eu queria ouvir vocês. Por que não dá certo? O que as empresas fazem de errado? Ou tem um descasamento entre a expectativa e a realidade do que vai vir e depois não se desenhou um plano para executar? Bom, Pedro, essa pergunta é muito boa, né? Eu vou falar 2 e deixo para você falarem mais motivos. Para mim, é o fit cultural, né? São culturas totalmente diferentes, né? Uma cultura da corporação normalmente burocrática, grande, pesada, tempos política, tempo de resposta que pode levar meses, né? Então é uma cultura que não é tão ágil como a aquisição, né? Como a compra. E isso acaba batendo diretamente com a execução da própria compra, né? Então, se a cultura das empresas são muito diferentes, ou você deixa a empresa rodar sozinha, ou se você tenta integrar, obviamente vai errar, né? E outro motivo e parece um pouco óbvio, qual foi o motivo da compra, né? Porque se o motivo da compra foi ter uma nova linha de receita, você não pode tratar como um subproduto. Então, normalmente, quando você quer comprar uma empresa para integrar e ser um subproduto da sua empresa, normalmente não dá certo, né? Eu acho que esses são 2 motivos principais. Fit cultural e não está alinhado a compra com a estratégia da empresa. Tem uma questão aí também do DNA da startup, né, José? Muito bom. Que é um pouco da cultura da startup. Uma startup ela tem no seu DNA a questão da escala, do crescimento. Então o time é um time acostumado a olhar para o mercado, hackear o mercado, crescer agressivamente,
né? E quando ela acaba sendo incorporada por uma outra empresa, naturalmente, né, por uma grande empresa principalmente, naturalmente essa velocidade ela diminui. E isso começa a causar alguns atritos entre a empresa, o compliance da empresa, a estrutura pesada da empresa, a burocracia e aquela fome de crescimento que o time que uma startup tem. Então, esse é o primeiro choque que existe entre grande empresa na aquisição com uma startup. Eu acho que tem um ponto aí também do para que eu estou comprando, né? E ter clareza do que eu estou comprando. Então, por exemplo, se eu estou comprando, como você falou, o Instagram, que é uma rede social que está indo bem, papapá, eu vou deixar os caras tocarem a vida. E foi o que o Mark Zuckerberg basicamente fez. Ele falou assim, o que vocês precisam? Vocês precisam de desenvolvedores? O que vocês precisam? E essa é a pergunta que a grande empresa tem que fazer para uma empresa que ela quer que ganhe o mercado sozinha. Como que eu te ajudo? O que eu preciso? E aí tem aquela empresa que compra porque eu quero incorporar aquele produto, porque eu quero trazer aquilo ali, porque faz parte da minha estratégia de transformação digital ou por N razões. Nesse caso, eu acho que tem que pesar o produto e o time, né? Então, se eu tenho o produto que eu quero e o time não é tão relevante, eu incorporo o produto e deixo o time embora. Mas muitas vezes eu quero fazer um acqui-hire, eu quero comprar o talento, né? Eu quero comprar as pessoas porque elas vão me ajudar a fazer parte dessa jornada. E as melhores empresas, eu acho que compram startups, sabem lidar com esses talentos, né? Sabem transformar esses talentos em executivos da companhia, colocá-los no lugar certo, dar a pista que eles precisam para crescer, né? Para fazer o que eles precisam fazer. Então, eu acho que muitas vezes não existe uma clareza da empresa em relação a isso, né? E eu acho que muitas vezes tem uma questão, por exemplo, de estágio, né? Eu compro uma startup que está num estágio um pouco mais early, deixo ela solta e eu não dou o dinheiro que ela precisa para escalar o negócio, né? Então, acho que esse é um outro ponto. E acho que daí tem uma outra questão que acho que vale a pena a gente comentar, que é a questão da empresa querer ter o controle sobre as coisas. A empresa quer mandar, quer controlar, porque é uma característica corporativa. Então, quando eu compro um empreendedor junto com a startup, que é um combo, porque uma startup é algo em metamorfose constante, ela não é uma coisa estanque no tempo, né? Se eu encontrar a mesma startup, o José sabe bem disso, daqui a um ano ela vai ser outra empresa, ela vai ter outras pessoas, provavelmente, vai ter outro produto e tal. Então, se eu não tenho essa visão estanque, eu tenho que me adaptar e ir ajudando ela ao longo da jornada dela. Agora, se eu acho que ela é isso, eu vou, legal, agora o que eu quero que vocês façam é isso, eu preciso plugar aqui no meu produto, e aí vira um negócio que não é uma integração bem feita, né? Como é que vocês veem isso? Faz sentido isso que eu falei, no ponto de vista prático? Sim, claro. Acho que isso extrapola um pouco até o ambiente da startup. A gente olha uma empresa comprando uma outra empresa, essa é uma realidade de M&A geral. E aí, eu tenho um caso aqui, por exemplo, da Disney, quando comprou a Pixar. E até no livro do Bob Iger, que é o CEO da Disney, o livro eu pedi depois para a Renata colocar aqui nas notas, que é o The Ride of a Lifetime, ele até comenta um pouco como foi esse processo com o Steve Jobs, na época quem estava à frente da Pixar. E aí eles fizeram uma reunião para entender os prós e os contras, e o primeiro ponto que o Steve Jobs colocou de contra a aquisição da Pixar foi que a cultura da Disney iria engolir a cultura da Pixar. E ele colocou isso como um risco muito grande à aquisição. E aí eles debateram durante horas e horas sobre isso. E no fim, eles chegaram num plano de ação onde a Disney daria espaço para a Pixar trabalhar, né? Para Pixar exercer a cultura Pixar, que é uma cultura de criatividade, eles são bem pautados nisso, né? Então, esse era um medo e foi bem importante esse alinhamento executivo para que as coisas dessem certo. Da mesma forma, isso acontece com startups, né? E é natural que uma empresa, por ela ser maior, para ter mais tempo de vida, que ela queira imprimir a sua cultura sob a startup. Então,
Esse é o momento de fricção principal, né? E no caso da Disney com a Pixar, uma coisa interessante que não só ela deixou a Pixar trabalhar com a cultura dela, mas a Pixar assumiu os estúdios de animação da Disney e colocou a cultura da Pixar nos estúdios e lançaram sucessos como Frozen, que não veio da Pixar, mas veio da Disney, influenciado muito pela cultura. Então, foi uma decisão estratégica muito acertada, precisa ter muita sabedoria como liderança para conseguir fazer isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui. Legal, por que eu deveria comprar uma startup e não fazer esse produto dentro de casa? Quando que eu faço dentro de casa e quando que eu compro uma startup? Qual o framework de decisão que eu posso usar? Porque, por exemplo, o Vitor, lá no Cortex, tem dezenas de times criando produtos para corporações. E, ao mesmo tempo, a gente também ajuda a corporação a comprar, a negociar, enfim, com startup. Quando é um e quando é outro, Vitor? Acredito assim, não tem... É difícil dar uma fórmula mágica, um framework exato sobre isso. É muito uma decisão estratégica da empresa. Se eu quero expandir mais rápido, de repente faz mais sentido realmente comprar aquela startup. Eu quero expandir, aquela startup já está consolidada no mercado, já tem uma cadeia de distribuição, já tem os clientes adoram. Então, é importante colocar na balança, obviamente, o custo disso, né? Quanto que custaria para eu fazer isso sozinho? Por mais que seja difícil colocar um forecast de custos de algo do zero, né? Um forecast de resultado, de lucro, algo que é do zero, que é inovação, é muito complicado. Mas é importante que se faça um raciocínio dos prós e contras. Faz sentido comprar startup? Não faz? Se eu fizer se eu começar do zero, qual é o upside disso, né? Então, é importante colocar na balança. Lá no Cortex, Pedro, a gente tem esse tipo de discussão praticamente toda semana com os executivos. Né? E aí, vale a pena comprar essa empresa aqui? Ou não, vale a pena fazer do zero? E muitas vezes a gente opta por fazer do zero, né? Muitas vezes as startups que tem hoje no mercado, por exemplo, no mercado brasileiro, muitas vezes elas não estão performando da maneira que a gente gostaria. Os empreendedores, eles não são bons o suficientes para justificar uma aquisição. Ou eu teria que pivotar muito uma que existe para se adaptar à minha estratégia e eu preciso desenvolver uma coisa mais específica, né? Justamente. Então, muitas vezes faz mais sentido realmente começar do zero com os empreendedores de dentro de casa, com a cadeia de distribuição atual da empresa também, que isso é muito, com os ativos atuais da empresa, né, que isso é muito relevante também. Então, de novo, não existe uma fórmula mágica, mas é uma decisão puramente estratégica. Faria sentido se eu dissesse, não é uma questão de ou, talvez seja uma questão de e? Claro, provavelmente poderia ser uma boa estratégia, inclusive, fazer os dois. Né? Então eu posso diversificar o meu risco, inclusive, fazendo um squad, uma startup do zero, dentro da empresa, com a equipe interna e tudo mais, e comprar uma startup, esse é o meu portfólio, e aí o winner takes all, né? O que der certo, eu coloco mais dinheiro. Bom, Vitor, acho que esse ponto que você falou, né, de que uma coisa não tira a outra, é bem importante, né? Só por dar um dado para ver a importância que isso tem da empresa, né? Das 120 empresas que trabalham hoje no Brasil com startups, de alguma forma, 55 têm fundo de investimento, que vem servir para adquirir ou vem servir para investir em startups. E essas 55 empresas não fazem uma coisa ou outra. Muitas vezes faz as duas coisas, né? Tá? Como você disse, muito relacionado com qual é o objetivo estratégico da empresa. E esses dados vocês podem ver na pesquisa que a ACE fez sobre o mercado de aproximação com startups de corporate venture no Brasil. Vai estar nos show notes ali, onde você vai poder baixar a pesquisa. Eu recomendo, é gratuita, e você vai ter muita informação sobre esse tema. Agora eu queria aproveitar, enquanto o Vitor convive boa parte do dia dele com executivos de grandes corporações, o José é o inverso, ele convive boa parte do dia dele com startups. Né? E tanto aconselhando startups do nosso portfólio, que o José gerencia diretamente, quanto conhecendo novas startups, né? Indo nos ecossistemas diferentes aí do Brasil. E aí, vamos colocar o chapéu da startup agora, José. E por que eu, startup, além do óbvio que é ganhar grana, mas por que eu venderia a minha startup? Quando é o momento de eu vender minha startup, se eu quiser vender uma startup? Porque a gente sempre fala que o cara tem que ter o propósito, tem que olhar no longo prazo.
e tal, e a gente vê às vezes um early exit, né, e tal, o cara comprando cedo. Então, como é que você orienta uma startup quando é hora de vender, se vale a pena vender, como que a startup avalia o potencial parceiro para ser o comprador? Muito bom. Bom, basicamente, Pedro, esse é o meu trabalho, né? Eu convivo com empresas para potencializar empresas, para depois procurar qual é o melhor caminho, se vender ou ir para uma ruta de VC, né? E hoje a gente pode falar uma coisa: o Brasil é um país totalmente orientado à compra de empresas, né? Foram 614 transações feitas em 2019, foi o recorde, e 31% a mais que 2018. Então, obviamente, existe um mercado hoje para comprar empresas. E aí, como empreendedor, não tem certo ou errado, né? O empreendedor ele tem dois caminhos: ou tem uma ruta tradicional de VC, que vai ter um pre-seed, seed, série A, série B, aí por diante, né? Tem um IPO, uma aquisição maior, ou ele vai decidir vender sua empresa, suas startups para uma corporação. Por que vende normalmente um empreendedor? Basicamente, além de por ficar rico, né? Por fazer a mesma coisa muito melhor e mais rápida. Eu tenho falado com muitas pessoas que fizeram um early exit, né? E estamos falando de empresas vendidas de uma faixa de 50 milhões para baixo, onde o principal motivo é: a empresa me oferece a possibilidade de ter recursos de uma forma com mais abundância do que tenho hoje. Eu posso ir mais longe, eu posso ir mais rápido, ajudado. Essa é uma motivação muito legal. E aí a gente vê talvez até o Vitor consiga dar algum insight sobre isso. A gente vê às vezes uma frustração muito grande depois que o deal acontece e ele começa a ser atingido por tudo aquilo que você falou, né, José, pela política, pela velocidade lenta da decisão e tudo mais. Como é que eu avalio o meu potencial parceiro nessa jornada antes de ele me comprar, se essa empresa vai realmente me potencializar, me levar para outro patamar? Que dicas a gente daria para uma startup avaliar uma empresa? E eu acho que isso aí pode ser útil também para as empresas fazer uma autoavaliação de como elas pensam ou reagem. O que a gente poderia olhar? Isso é bem crítico, porque, olha só, vamos colocar nos sapatos do empreendedor, né? Então, o empreendedor está lá, qual que é a média de exit no Brasil? No Brasil, 5, 6, 7 anos, né? Até uma startup ser vendida. Então, tem 7 anos que o empreendedor está comendo nesse miojo no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Ele está struggling ali, ele está lutando dia a dia para poder escalar o negócio, para fazer o negócio acontecer, aos trancos e barrancos e tudo mais. Quando chega uma corporação, ela chega com cheque, eu estou falando corporação, mas pode ser também um fundo ou qualquer coisa assim, chega com um cheque muito alto para aquele empreendedor que está comendo nesse miojo no café da manhã, no almoço e jantar. E aí coloca lá um cheque de early exit ali, não sei, 50 milhões, 60 milhões, e isso para o empreendedor é muito dinheiro, certo? O cara vai realizar o exit, então ele acaba sendo atraído muito mais, isso é o que eu mais vejo, né, pelo dinheiro, né, pelo aquele retorno sobre o investimento de vida dele, do que pela estratégia da empresa em si. E aí começam as primeiras frustrações. Quer dizer, no início é maravilhoso, dinheiro no bolso, mas depois começa o jogo de verdade, né? Começam o tempo que o empreendedor precisa ficar à frente do negócio. E aí ele não fez essa avaliação antes. Ele coloca então na balança. Então tem dinheiro aqui e tem toda a estratégia, né? Então ele se deixa enganar somente pelo dinheiro. Então é muito importante, eu sei que é difícil falar isso, né? Mas que o empreendedor ele coloque essa questão financeira um pouco de lado, né? E analise friamente qual é a estratégia da empresa com a sua startup. O que ele vai fazer, e aí tem que ser uma conversa direta e franca. Eu mencionei aqui um pouco sobre o Steve Jobs com Bob Iger, eles colocaram num quadro, cara, qual que vai ser os prós, quais que serão os contras, e eles discutiram no nível de detalhe grande, cada ponto e tudo mais, e aí eles se sentiram confortáveis em avançar.
Então tem que chegar nessa granularidade. Aí tem um ponto, né? O olho no olho com o CEO da empresa que está te comprando é muito importante, né? Porque eu vejo muita aquisição em que o CEO mal se envolve da grande corporação, né? É a área de M&A e tal, mas eu quero olhar no olho da pessoa que vai ser, que eu sou um líder da minha corporação, eu estou falando com outro líder da outra corporação, eu quero falar com essa pessoa. Então, às vezes é tempo, é ir jantar junto, é rabiscar junto no papel potenciais estratégias, né, conjuntas e falar, de repente, com outras startups que também já foram compradas, porque se for uma coisa de primeira viagem, talvez não seja, porque é o teu filho ali, né? Eu acho que obviamente tem o componente da grana, mas, pô, é o teu legado. Você construiu um negócio que você quer que... Nada mais frustrante do que você vender uma empresa e ela ser descontinuada, né? Quer dizer, é todo um trabalho de anos e jogado pela janela. O que você acha, Rosa? Eu acho que tem uma coisa que também é a realidade do mercado, né? Eu posso ser um empreendedor, eu posso querer seguir uma ruta de VC, mas o dado do mercado, afinal, manda, né? E eu olho muito para o lado empreendedor. Então, se eu tenho uma empresa onde as teses de fundo de investimento não batem com o que eu faço, eu sei que o mercado hoje são 614 empresas que foram adquiridas. Menos dessa metade foram dias de fundo de investimento. Também tem um momento que eu tenho que saber se o meu caminho vai ser realmente vender para uma outra empresa. Então, aqui são duas coisas: expectativas pessoais com a realidade do mercado. E tem vezes que a gente não fala disso, né? E eu acho que também é importante para pessoas falarem que nem todas as empresas vão poder seguir uma ruta de VC tradicional e que a opção de M&A é uma opção muito válida, porque hoje o mercado está, obviamente, com muita capilaridade para fazer isso. Eu acho que, assim, para complementar, acho que a estratégia ela tem que ser killer, sabe? Os dois tem que... O CEO da empresa e o CEO da startup, eles precisam sentar um do lado do outro e traçar uma estratégia que vai ser killer. 2 mais 2 tem que ser igual a 5. Exatamente. Não pode ser... Tem que ter uma sinergia muito clara, forte. Muito forte. Para ambos os lados, né? E eu vejo, às vezes, esse unbundling que está acontecendo no mercado, né? A gente vê no setor financeiro, né? O cara de crédito, tem uma startup de crédito e tal, e eu acho que a tendência vai ser provavelmente uma pulverização na ponta e uma integração atrás, né? No back-office. Então, tu vai ter uma startup de crédito aqui, que para o cliente ele vai falar com a startup de crédito, mas o back-office vai ser do banco operando aqui por trás. Então, as empresas vão precisar de uma articulação muito grande para fazer isso, porque se eu sou um grande banco de varejo, como é que eu vou vender os meus produtos além do que eu faço hoje? Então, além do meu app, além da minha agência, além do que vai morrer, além dos canais digitais que eu tenho, eu vou ter que ter caras lá, vou ter que ter um guia-bolso vendendo meu produto financeiro na ponta, eu vou ter que ter... E aí vai ter uma questão de faço parceria, compro, se eu comprar, eu vou ter que isolar esse cara, né? Quando pega uma Zup lá, a Zup atendia todo o mercado financeiro. Aí o Itaú compra. A Zup vai ter que renegociar todos os contratos com os outros bancos. Então, são decisões delicadas que eu vou ter que tomar nesse emaranhado de coisas, né? Tem um caso aqui bem interessante que é a da Vitacom, né? Então, exemplificando essa questão do back-office e do front, quando a empresa faz o back, a startup está ali no front. A Vitacom ela adquiriu em 2014 a Sampa Housing. E na época, a Sampa Housing é o Airbnb de São Paulo, da época, né? O Airbnb chegou no Brasil em 2008, mais ou menos. E a Sampa Housing começou pouco tempo depois, em 2014. A Vitacom olhou para esse mercado e falou, eu quero entrar nesse mercado. Também tomou-se uma decisão do tipo, será que eu faço internamente? Ou se eu compro uma startup, como que vai ser? Eles decidiram por comprar a Sampa Housing e transformaram a Sampa Housing no que é hoje a Housee. Né, e investiram, a Redpoint investiu 50 milhões recentemente, e a Housee hoje, então como é que funciona o jogo entre Vitacom e Housee, né? A Vitacom vai lá, ela compra aquele prédio, aquele lote, faz toda a operação, constrói,
à la Vitacom, né? À la Vitacom é deixar tudo pronto, o apartamento é daquele modo funcional, com os móveis, moderno e tudo mais. E a House faz toda a gestão do prédio. Então faz tudo. Então aluga, mas também transforma aquele prédio em um prédio que tem uma série de serviços também, de lavanderia e outras coisas mais. Então esse é um pouco desse exemplo do back e do front. House faz esse front e a Vitacom faz o back. Aí, Victor, estava agora, né, lembrando de algumas coisas, né? Obviamente eu falo com muitas corporações também para apresentar empresas, né? E é muito engraçado porque a gente tem tempos novos, né? E muitas empresas têm o próprio M&A dentro da empresas. E a maior preocupação, a maior dor dessas empresas, que me pergunta é, cara, eu sei fazer valuation de empresas, eu sei fazer uma due diligence da empresa, mas depois o que eu faço? Eu compro produtos e serviços. Quando eu compro uma empresa de tecnologia com uma cultura diferente, com pessoas de uma faixa etária normalmente abaixo de 35, eu preciso de ajuda. No geral, José, as empresas elas não sabem comprar startup. Isso. Porque... Eu vou até chegar nesse ponto aí que eu acho que é um ponto bem importante, que a gente já participou de, nós três aqui, já participamos de vários comitês de avaliação de startup com executivos de empresa. E geralmente os pontos que os executivos olham quando eles estão avaliando uma startup é o bem alto nível. Ela faz isso aqui, é complementar com o meu negócio. Quando a gente começa a descer no nosso nível de avaliação, né, que é de investimento e tudo mais, não, mas e o time, e o produto, e o mercado, a concorrência dessas startups, tem outras alternativas no mercado, a gente começa a olhar de uma maneira mais ampla, que é completamente diferente da maneira como esses executivos avaliam, né? Então, por que as empresas normalmente avaliam muito mal as startups? Porque elas vão avaliar os ativos da startup. E às vezes o ativo da startup é uma sala, são computadores, as pessoas que estão lá. A parte visível, né? Ou até mesmo o produto digital da startup, que é a parte visível, né? E vai colocar um valor em cima disso. Ela vai olhar da forma tradicional, né? Ela vai olhar como ela olha uma empresa. Então ela vai olhar o EBITDA, por exemplo, que é uma das formas uma das métricas que se olha. Mas ela vai olhar assim, o last 12 months, por exemplo, os últimos 12 meses do EBITDA, como foi, e o next 12 months, como é que vai ser? Legal, então tem um range de EBITDA aqui, então eu coloco um multiplicador em cima dele. Mas provavelmente essa startup está numa fase de escala, por exemplo, ou está numa fase de crescimento onde não tem EBITDA. Na verdade, provavelmente ela poderia estar até queimando caixa para poder crescer. E aí, como é que faz para poder colocar um valuation em cima dessas métricas? Então, esse é um pouco da dificuldade que eu vejo das áreas de M&A de algumas empresas para poder colocar um valor em cima de alguma startup. Basicamente isso, Victor. Quando eu falo com corporações executivas, ele tem um olhar muito financeiro da empresa. Então, ele é olhar 100% financeiro. E a pergunta é, mas como eu sei que o produto dela é bom? Quais são os concorrentes que ele tem? Coisas como, olha, você olhou o KPI da empresa? Que é o KPI da empresa? Os Unit Economics. Coisas muito básicas, né, que no mundo do real estate são prioritárias. Então, acho que a maior dificuldade é beleza, a parte financeira é importante, mas o que acontece com outra parte que não está feita? Porque lembremos, uma startup ela ainda está procurando um modelo de negócio, né? Não tem um modelo de negócio 100% feito. E aí você tem que olhar de produto, fit cultural, qual é o roadmap de produto dessa empresa, qual a tecnologia que está utilizando, qual a capacidade, né? Pessoas. Então, são uma série de análises que o mercado, obviamente, vai fazer, mas ainda não tem feito com uma coisa frequente. José, pegando esse gancho, a gente ajuda pelo menos uma dezena aí de corporações em corporate venture especificamente, né? Ajudar a comprar, escolher, avaliar, investir. E recentemente a gente estava numa reunião, né, José, e aí veio um ponto que era assim, a gente vai ter um comitê com uma empresa e a gente não recomenda que ela invista ou que compre ou invista numa startup, enfim, não vou entrar no caso. E a gente estava com receio de como falar isso para a corporação, porque ela estava muito empolgada
com esse deal, né? Enfim, a nossa decisão sempre vai ser a absoluta transparência nisso. E justamente porque a nossa visão era exatamente o oposto porque a gente avalia não só o ângulo da startup, mas o ângulo estratégico da corporação. Então, assim, Vitor e José, como é que a gente pode entender em termos de framework esse processo decisório? E a segunda parte da minha pergunta é tão difícil fazer isso sozinho? Eu acho que tendo alguém junto para pelo menos fazer uma avaliação um pouco mais independente do negócio pode ajudar muito o processo decisório, que é complexo. A gente faz esse processo decisório literalmente todo dia para investir. A gente sabe como é difícil e como a gente erra também, né? Como é que vocês veem esse meio de campo aí? Bom, Pedro, a gente acho que se vai fazer um pouco, né? São mais de 10.000 empresas avaliadas nesses últimos anos. Eu acho que esse exemplo que você colocou da corporação é muito bom. Eu acho que vou tentar falar um pouco de como que a gente fez, né? Primeira coisa é qual é o objetivo da corporação, né? Por que queria fazer investimento nessa empresa? Acho que isso é o mais importante. Nesse caso era ter uma linha nova de receita, não era integrar dentro da cadeia deles, sino criar uma nova linha de receita, né? E aí, basicamente, eles estavam olhando, gostaram do empreendedor, gostaram da métrica da empresa, de crescimento, e basicamente essa foi a decisão. Quando a gente entrou no fundo da empresa, começou a olhar várias coisas, né? Não somente essa parte, sino o mercado. Onde que estava indo o mercado dessas startups? E a gente começou a ver que o roadmap da empresa não batia com o que o mercado estava acontecendo. Qual a dor real dos clientes potenciais? A mesma coisa, não tinha essa parte não estava batendo a dor real que eles estavam solucionando com onde estava indo o mercado. A gente colocou vários especialistas também do mercado para fazer análises, né? Então, basicamente, você tem que pegar a empresa, ver o que está acontecendo a nível financeiro, o que está acontecendo a nível do mercado, quais são as tendências, porque você não compra uma empresa hoje, você compra uma empresa para futuro, né? Compra futuro. Yeah. Então, se não está batendo, é importante a gente literalmente estuda o mercado da empresa, fala com clientes potenciais, entende se realmente faz uma validação da dor da empresa, então saber se o que a empresa está hoje atendendo é uma dor real ou não. Coloca também outro especialista para ter uma visão totalmente objetiva, né? Não tem um viés próprio, obviamente. E afinal, com essa mistura de como empreendedor, como mercado, quais são as tendências do mercado, qual é a dor que ele está solucionando, a partir daí a gente elabora nossa avaliação. É complicado fazer sozinho? Eu acho que é um tema de know-how, conhecimento. Se você faz pela primeira vez, eu acho que é muito complicado você fazer do jeito certo. Então, acho que depende de qual é a pesquisa que tem detrás, quem é o time que está avaliando. Eu acho que, para mim, o ponto-chave é que 2 mais 2 tem que ser igual a 5. Porque se você comprar uma empresa e você não trouxer nada e ela não trouxer nada, e for simplesmente uma questão financeira ali, ou uma transação, eu não acho que é uma boa compra, né? Eu acho que ela vai surfar nos seus canais e tal. E aí, Vitor, tem um ponto que eu queria explorar contigo, que é namorar antes de casar. Né? Que é o seguinte, eu conheci o cara me deu um pitch, fiz 5 reuniões com essa empresa, mas eu nunca testei essa empresa nos meus canais, eu nunca fiz uma prova de conceito, eu não sei como é que esse cara trabalha. Então, como é que eu vou já partir para uma aquisição sem nunca ter trabalhado, até para entender esse fit cultural, para ajudar a convencer o empreendedor? Então, como é que esse namoro aí, como é que você recomenda isso? A gente tem que pensar que uma aquisição de uma startup é uma aquisição de risco, né? Se a gente está falando de startup está no mercado de altíssimo risco. Então, é complicado eliminar todos os riscos, mas a gente consegue diminuí-los, né? E uma forma de diminuir é, de fato, testando a solução.
Então, a POC, que é a prova de conceito, que o Pedro falou aqui agora, é basicamente eu pegar, então tudo bem, deixa eu ver como é que funciona o seu produto. Então, eu coloco ali para 10 clientes, por exemplo, entendo como é que vai ser o uso desse produto e começo a tomar as minhas conclusões. Será que realmente esse meu cliente usaria essa nova solução? Então, eu consigo fazer testes, medindo todos esses testes, obviamente, entendendo quais são os critérios de sucesso para esse teste, e aí eu vou amadurecendo essa ideia. A gente tem que entender que uma aquisição, igual o Pedro falou, é um casamento. A diferença do casamento é que o casamento ele pode não acabar, né? E a aquisição você pode simplesmente vender depois. Então, e muitas vezes o divórcio no casamento é mais fácil do que na corporação. Exatamente. É muito sensível. Então é importante que isso seja feito com calma, né? Com muita sabedoria, com testes e que ambas partes estejam seguras. O que eu vejo hoje acontecendo muito é que existe um pouco de ansiedade do mercado no geral em investir em comprar em startups sem muito critério. E aí tem algumas razões, né? Quando a gente olha, por exemplo, tem um dado do CB Insights, esse é americano, mas fala que as maiores aquisições estão, de fato, na fase early stage. Acho que até o Rossel comentou um pouco mais cedo. Estão ali entre o segundo e o terceiro round. Então, é uma compra muito cedo ainda. Não dá para esperar muita coisa daquela startup em termos de escala, porque ela ainda está num estágio, está avançando num estágio de crescimento. Então, mas é um pouco essa consequência da ansiedade da corporação de querer comprar. Quando a gente olha no Brasil, por exemplo, a gente tem um movimento de entrada de capital de risco alta nos últimos anos para cá. Então, existe capital estrangeiro, fundos estrangeiros entrando no Brasil, taxa de juros do mercado americano baixa, isso influencia no mercado brasileiro que também está baixa, ou seja, esse dinheiro precisa circular. Não faz tanto sentido colocar dinheiro muito em segurança, então a aptidão pelo risco aumentou bastante, ou seja, existe mais capital disponível no país para investimento de risco. Então isso pressiona o executivo a realizar logo aquela transação. Então isso é um pouco do cenário que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E acho que também vamos dar uma dica para o empreendedor, né? Tem várias empresas, né? Conheço algumas, não vamos dar o nome, né? Mas criar a POC, recebe uma proposta de compra que obviamente está condicionada a diferentes objetivos, e aí o empreendedor deixa de fazer as coisas, deixa de vender, deixa de vender para outras pessoas, a empresa começa a ir pior, as métricas começam a ir para baixo, e quem tem que comprar, a empresa fala assim, olha, isso não é o que eu estava comprando, então não vou comprar mais. E aí ele fica com o pepino na mão. Exatamente. Ótimo conselho. Para a gente acabar, para a gente encerrar aqui, estamos rumando para o fim do nosso episódio de hoje. A nossa pergunta é: quando uma grande corporação deveria comprar uma startup? E eu queria terminar colocando para a gente tentar fazer algumas dicas de como pensar sobre isso. Então, se a gente puder fazer eu posso começar aqui, e aí vocês pegam na sequência, algumas dicas que a gente poderia dar rápidas para comprar uma startup. Assim, acho que a primeira coisa é ter clareza estratégica antes de sair à procura, né? Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu sei qual é a minha tese, eu tenho uma tese clara e eu estou indo para a rua buscar. Não surgiu e eu aí tento correr atrás, né? Acho que essa é a dica 1 que eu daria. A segunda dica é eu ter clareza ao que eu quero fazer com essa startup, uma vez eu entendendo que é ela que eu deveria trabalhar. Então, eu quero comprar, depois eu vejo o que eu faço. Isso aí vai causar a morte, vai causar a perda desse investimento, provavelmente. A outra coisa que eu aconselharia é um envolvimento direto do CEO, como a gente falou, com o CEO da startup. Os dois CEOs, eles têm que ter um alinhamento para conseguir ter essa visão clara do que é possível fazer no futuro. Ter clareza quanto ao estágio da startup que eu estou procurando
e se eu estou fazendo um acqui-hire ou se eu estou fazendo uma compra mais de canal, mais estratégica, eu estou entrando no mercado, tudo aquilo que o José falou, se eu tenho essa clareza, fica bem mais fácil eu, inclusive, precificar esse ativo. Porque se eu estou falando de canal, eu olho ele como um ativo de canal. Eu precifico ele, qual o impacto no meu canal. Se eu estou comprando uma compra mais estratégica, aí o valor talvez seja absolutamente descasado do valor do valuation da startup. Pode ser muito mais, porque o valor estratégico para mim é mais alto do que o valor de mercado dessa startup. Então, vale a pena eu entender, porque isso determina também o meu cálculo de valor do quanto eu estou disposto a gastar nesse deal. Essas são as minhas dicas aqui por alto. Obrigado, Pedro, por deixar muito para a gente. Né? Desculpa. Tá muito bem, nada. muito bem, muito bem. Mas a gente vai usar da criatividade. Aqui, né, vamos tentar falar alguma coisa diferente. A parte de prova de conceito, então não compre uma empresa direito, enamore, como a gente falou aqui, acho que é super importante se conhecer, não somente a empresa, sino também a startups. E uma muito óbvia, que se você nunca fez ou fez muito pouco, peça ajuda, não tem problema. A coisa não tem que ser feita sozinhos, tem profissionais no mercado que podem ajudar a você a fazer isso. Legal, para complementar, bom, os testes, a gente falou bastante aqui, de fato fazer o teste da solução da startup. Uma outra coisa que seria bem bacana é ligar para os clientes daquela startup. Boa. É ligar, fazer um NPS próprio, né, um Net Promoter Score, um teste de satisfação próprio, para entender o quanto que aqueles clientes de fato amam aquela solução, falar com os funcionários também daquela companhia, entender se o time também está coeso. E aí tem por último aqui, uma última dica, que dependendo de como for essa estratégia, dedicar um orçamento para que aquele negócio continue evoluindo. Não só o budget da compra, mas reservar dinheiro. Reservar dinheiro para fazer aquilo realmente potencializar. Até falei um pouco do caso aqui da Vitacom, que a Redpoint investiu 50 milhões. Até conversei com um dos executivos lá até pouco tempo atrás, e eles mencionaram que existe uma estratégia, um bolso que está sendo criado para potencializar a house. Então, é isso. Então, pensar estrategicamente no futuro daquela startup e separar uma grana para isso. Muito bom. Olha a riqueza de dicas e insights que a gente teve aqui hoje. Muito legal. Estamos chegando ao fim do nosso episódio hoje. A gente discutiu um monte de coisa. Acho que tanto startups quanto empresas vão ter anotado muita coisa. A Renata certamente vai ter bastante trabalho aí para colocar as anotações no episódio. Queria agradecer meu amigo José Gutierrez. Obrigado aí. Espero que tenha aprendido espanhol comigo. E Vitor Navarrete, obrigado. Graças, meus amigos. Tô bem agora, né, José, no espanhol. Fluente. Tá fluente. Né? A gente não fala nem português nem espanhol aqui, isso que é uma maravilha. Mas obrigado você pela audiência, espero que você tenha tirado valor daqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar. Não deixe de assinar no seu leitor, no player aí favorito de podcasts. Assina, porque daí você vai receber toda semana um push quando um novo episódio tiver ido pro ar. Esse podcast só cresce. A gente tem crescido mais 50% ao mês, então não deixe de assinar e compartilhar aí com seus amigos. Quem você acha que precisa ouvir esse episódio, e acontece muito do pessoal falar, mandei pro meu diretor, mandei pro meu presidente para ele ouvir esse episódio, que ele precisa de alguma dica, mande, por favor. Comente nas mídias sociais, comente no LinkedIn, comente no Instagram, a gente adora receber dicas e comentários de vocês. E até a próxima. Um grande abraço a todos.